E aí, nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Eliana e Emerson na área, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não gravo uma aula, hein? Nos últimos dias foram muito tumultuados, nós tivemos provas, atividades avaliativas nessa semana. Hoje as aulas começaram aí, várias aulas durante o dia. Eu sei que está tudo tumultuado, eu sei que está difícil de compreender a princípio, mas nós estamos escrevendo uma nova realidade, tá? E a partir de nós, as pessoas vão seguir aquilo que nós estamos definindo como certo, e isso é muito legal, tá? Você está desbravando aí esse meio digital na educação. Olha, a nossa aula de hoje está na página 70 da apostila. Vamos falar de segmentos proporcionais, tá joia? Já vou te levar para a lousa para você saber como acontece. Olha só. Supondo que exista uma torre lá de telefone, de energia. Tem aqui uma torre. A altura dessa torre corresponde a 100 metros. Alta pra caramba, hein? 100 metros, ok? 100 metros essa torre. A sombra dessa torre aqui, ó, tem uma medida de 40 metros. A sombra dela. Ok? No mesmo instante, uma pessoa que está em pé, próxima à torre, tem a sombra, ou tem a altura, de 1,80 m. Qual é a medida da sombra? Aqui nós estamos tratando de segmentos proporcionais. A partir do momento que o Sol está refletindo na torre e na pessoa ao mesmo tempo, no mesmo ângulo, as duas sombras se tornam proporcionais, tá? Como que isso acontece na vida real? Imagina uma empresa aérea gigante que fabrica um avião. Ela faz um estudo de viabilidade, de aerodinâmica, de custos para saber se aquele avião, a quantidade de combustível que ele vai gastar e de peso que ele vai carregar é viável para a empresa produzir. Então a empresa faz um estudo muito grande em cima desse modelo de avião. Depois que esse avião está pronto, a galera do aeromodelismo pega aquele modelo e reduz e constrói um avião em miniatura que também é capaz de voar tão bem quanto o primeiro. Só que eles só constroem depois de pegar um modelo pronto, porque fica muito mais fácil e mais barato do que a gente fazer um estudo aí de aerodinâmica, tá? Então, uma redução do tamanho, pega aquele modelo que é gigante e reduz. Isso é uma redução e também podemos fazer uma ampliação. Isso é proporcionalidade. Se as asas têm 100 metros e eu reduzir para 1 metro, quer dizer que o comprimento que tinha 80 tem que reduzir para 80 centímetros. Vai seguir a mesma proporção. E como que eu calculo isso aqui no nosso cálculo? Observe que eu tenho que dizer que as alturas são proporcionais, ou seja, 100 está para 1,80, então você escreve isso através de uma razão, através de uma fração. Assim como 40 está para x, que é a medida da sombra que eu quero calcular. Então a gente faz essa regrinha de 3. Como que eu calculo isso? Multiplica cruzado. 100x é igual a 1,80 vezes 40. X é igual a 1,80 vezes 0,04. Ok? 40 dividido para 100. Espera aí que eu falei errado aqui. Tem um zero a mais no meu cálculo aí. 0,4. Só fazer essa linda multiplicação aí e a gente chega no finalmente, tá? É igual a 0,72 centímetros, tá? Correto aí? 0,72 centímetros a sombra. Então, observe que a torre é muito grande, tem a sombra menor, a pessoa é muito menor, então a sua sombra também é muito menor, tá? Seguindo a mesma proporção. Quando a gente fala de segmentos, aqui eu fiz um desenho de uma torre e de uma pessoa. Eu poderia, por exemplo, falar de triângulos. Vou desenhar aqui dois triângulos, olha só. 1, 2. Dois triângulos. Eu posso dizer que esses segmentos são proporcionais. Por exemplo, a altura desse triângulo aqui, ó, são 6 metros e a base dele mede 10 metros. Esse triângulo aqui é um pouco maior. A sua base mede 18 metros. Então, quanto mede a sua altura? Se os triângulos são proporcionais, se existe essa proporcionalidade, a gente faz uma regrinha de 3. Como assim? Eu vou pegar a altura do triângulo, a altura, então 6 está para x, assim como as bases estão proporcionais também. 10 está para 18. Como que eu resolvo isso? Multiplica cruzado. 6 vezes 18, 60 com 48 dá 108, igual a 10 vezes x, 10x. Faço 10 dividindo,
108 dividido por 10, x é igual a 10,8. Chegamos aqui na dimensão da altura, através de uma regrinha de 3. Isso é bem fácil de fazer, não é? Você concorda comigo? Ó, apostila, ok? Apostila. Página, vamos fazer uma atividade aqui. Página 71. Pega a sua apostila para você acompanhar, tá joia? Atividade número 1 está no quadrinho rosa da página 71. Determinar a razão entre os segmentos PQ igual a 4 decímetros. Ó, 4 decímetros. Deixa eu escrever direito aqui, porque eu estou tão avulso hoje. 4 decímetros e RS, que mede 120 centímetros. A princípio, você tem que entender que eles estão em medidas diferentes. Isso aqui são decímetros, isso aqui são centímetros, tá? Eu quero te mostrar que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, 4 decímetros igual a 40 centímetros, ok? 40 centímetros. Fluiu? Somente. Então, deixa eu apagar essa conta aqui e vamos fazer uma pequena troca no nosso cálculo. Eu vou apagar esses 4 decímetros aqui e vou escrever 40 centímetros. Observe que eu troquei. Precisa fazer isso? Sempre. Sempre que for trabalhar com proporcionalidade, a gente iguala todas as medidas, tá? Todas as unidades. Então, aqui ele pediu para determinar uma razão. Eu quero que você se lembre da matéria que uma razão é uma fração, um número sobre o outro, tá? Aqui na atividade, quais foram as duas medidas que ele deu? Ele deu primeiro essa medida e depois essa medida aqui, tá? Nessa ordem. Então, observe que eu tenho o meu antecedente e o meu consequente, tá? Antecedente e consequente. Antecedente 40, consequente 120. Acabou. É só isso que você precisa fazer. A dificuldade aqui era lembrar que tinha que mudar, tá? O decímetro. Só que aqui a gente pode simplificar a fração. Eu posso dividir os dois termos por 40, dá 1/3. Então, a razão entre esses dois segmentos é 1/3. Quando eu tenho apenas duas medidas, eu escrevo razão. Se eu tenho 4 medidas, né, eu escrevo a regrinha de 3, se torna uma proporção. Então, muda de página aí, vai para a página 72, que eu vou te dar mais um exemplo. Atividade número 2. Verificar se os segmentos AB, CD, EF, GH, representados a seguir, são proporcionais. Como que eu vou saber se segmentos são proporcionais? Observe que o primeiro mede 15 unidades, tem um Uzinho na frente. Embaixo dele mede 10 unidades. Logo à frente, tem um medindo 18 unidades, embaixo dele mede 12 unidades, ok? Aqui ele me deu os 4 e perguntou se existe uma proporção. Multiplica cruzado. 15 vezes 12, 120 mais 60, é igual a 180. 15 vezes 12, 180. Multiplica 10 vezes 18, 180 também. Olha, os dois lados são iguais, então sim, são proporcionais, tá? Quando eu faço a regra de 3, o resultado dá certo, são proporcionais sim, ok? Fluiu bem tranquilo, não é? Vamos fazer agora a número 3. Marcos deseja construir um galinheiro em um terreno retangular cujas medidas estão na razão de 2/5. Olha a minha razão aí, 2/5. O perímetro do terreno é igual a 700 metros. Isso aqui é o perímetro, ok? Perímetro. Então, eu tenho que entender o seguinte. Existe um galinheiro no formato retangular na razão 2/5, mas quando eu somar, né, todo esse perímetro, o resultado vai dar 700, ok? 700. Então, imagina o seguinte, se ele é retangular, ele tem mais 5 aqui e mais 2 aqui. Eu não sei essa medida. Aqui está me dizendo uma proporção, como se fosse uma redução. Eu quero o tamanho real. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, 2x, eu estou colocando um x na frente porque eu não sei a medida real, tá? Então, eu vou somar todos esses valores. 5 mais 5, 10. 2 mais 2, 4. Quando eu somar esses 14x, tem que ser igual a 700. Não é a medida do perímetro que a atividade deu? Então, x é igual a 700 dividido por 14. Vou fazer essa divisão aqui do lado, tá? 700 dividido por 14. 70 dá 5, sobra nada, 50. Então, x é igual a 50 metros. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, 2x. 2x, 2 vezes 50, 100. 100. 5 vezes 5, 25. Aqui tem 250 e 250 metros. Olha aí as 4 medidas dos lados do galinheiro, ok? A gente descobriu isso
fazendo uma regra de 3. Eu só montei o problema aqui diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, lendo a pergunta aqui, o perímetro terno igual a 700, quais são as dimensões? Então, a gente descobriu as dimensões. As dimensões são 100 por 250 metros, ok? Fácil de fazer, espero que você não tenha dúvida nessa matéria, é uma matéria super tranquila. Vocês vão fazer para mim a atividade da página 73, número 1 a 5, ok? Ó, página 73, 1 a 5. Fluiu? Ó, beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.